Nosso Papo de Loja recebe hoje Pedro Coutinho, que é o CEO da GetNet, uma empresa do Grupo Santander, atuando na área de tecnologia, mas com um papel muito importante naquilo que se chama de adquirência. Pedro, gratíssimo por estar com a gente e vamos começar exatamente por isso. Qual é o papel do adquirente no processo de meios de pagamento? Marcos, obrigado por estar aqui com vocês. É um grande prazer fazer parte desse programa. Falando um pouco sobre o adquirente, a gente poderia avaliar o papel do adquirente em diversas fases. Primeiro, bem básico, ele tem o papel principal é fazer a conexão desde do ponto de venda, dos lojistas ou os varejistas, com o consumidor e com o banco. Então, esta conexão, esta integração desses canais, e aí eu incluo a bandeira também, Perfeito. Que é o que a gente chama de 4 partes, bandeira, o estabelecimento, o emissor e o adquirente, tudo isso, o adquirente faz parte, ele integra toda essa cadeia produtiva para que a operação saia com qualidade, com menos fraude, etc. No varejo atual, estima-se que 58% dos pagamentos hoje são feitos por meios eletrônicos. A perspectiva é de crescimento acentuado no curto prazo ou esse número já está estabilizado e o crescimento vai ser mais baixo? A gente separa o seguinte, do total do consumo das famílias, hoje 32% é feito pelos meios eletrônicos, cartões de crédito e seja presente ou não presente. Aí você tem um percentual importante que é feito por dinheiro Perfeito. E um percentual importante feito por transferências, boletos, etc. Nós na Bex, a gente desenhou um plano e apresentou ao Banco Central que esses 32% nós gostaríamos que em 2021 fosse 60%. Então, nosso plano, traçado em conjunto com toda a indústria, é que cheguemos aos 60% até 2021. Quando se fala em futuro, especula-se sobre futuro, muita gente traz a ideia de que dinheiro e cartão vão desaparecer num futuro próximo, substituídos pelos meios digitais. O que é mito, o que é verdade nisso? Bom, eu tive recentemente na China e lá a gente sempre ouviu falando sobre o tema do QR Code, né? Do WeChat, que o WeChat substituiu toda a parte de dinheiro. O que vai acontecer, e isso aconteceu em toda a indústria, eu quero dar aqui um exemplo. Eu, quando comecei a trabalhar há 30 anos na indústria financeira, eu trabalhando dentro de uma agência, chegou uma TM e eles falaram, as agências vão acabar. Isso eu estou dizendo há 30 anos atrás, e as agências não acabaram. O Santander, por exemplo, esse ano está abrindo agências. Perfeito. Só que o papel desse ponto de venda, ele foi mudando com o tempo. E a tecnologia também foi mudando com o tempo. Lá atrás, onde um cliente sacava numa ATM simplesmente o extrato e dinheiro, hoje ele faz empréstimos, ele faz consulta, ou seja, é uma agência dentro de uma ATM. E o papel da agência passa a ser um papel de consultoria, dar todo o suporte. Trazendo isso para meios de pagamento, claramente nós vamos conviver com um ponto de venda onde você vai ter um POS, que nada mais é do que uma maquininha dessa Perfeito. Dentro de um ponto de venda. Você vai conviver com os meios digitais. O que são os meios digitais? Você vai comprar através da internet ou você vai ter as suas wallets, a sua carteira digital. E essa carteira digital, ela tem algumas formas de você avaliar. Pode ser uma carteira da sua empresa que o cliente vai usá-la. Perfeito. Isso vai ser uma transação entre você e a sua empresa. Pode ser uma carteira aberta, como vários bancos, várias empresas têm uma carteira aberta que você entra e aí sim você vai colocar o seu cartão dentro dessa carteira, correto? E nesse sentido, o cartão não acaba, o cartão está dentro dessa carteira. E por que eu comentei da China? Quando a gente olha para a China é um país que não tem crédito. No Brasil, 65% das nossas transações são feitas através de crédito. Perfeito. E 35% através de débito. Na China é o contrário, 90 e tantos por cento é feito de débito. E aí você faz uma transação de pessoa para pessoa, de pessoa para o comércio, através do meio eletrônico. E o assunto segurança no meio digital é um tema que tem
presença cada vez maior pelas preocupações que tem gerado. Qual é o estágio que nós estamos com respeito ao nível de segurança possível e o quanto você imagina isto no futuro deixará de ser um problema? Eu acho que o tema da fraude, na minha visão, nunca vai deixar de ser um problema. Eu acho que aqui as empresas, os bancos, todas as instituições, elas estão trabalhando muito nas suas proteções. Perfeito. Então, eu vou falar um pouco do nosso trabalho. A gente, primeiro, trabalhamos numa infraestrutura. Hoje a gente é a única empresa na América Latina que tem um data center Tier 4. Existem 4 tipos no mundo, Tier 1, 2, 3 e 4. Esse Tier 4 nós estamos dizendo que tem 30 ativos no mundo e um deles é o data center nosso aqui em Campinas. Ali o Santander e a GetNet, nós investimos 1,6 bilhões de reais na construção dessa infraestrutura. E essa infraestrutura ela é importante porque ela te ajuda a você bloquear uma série de ataques que podem vir. Então aqui é um ponto importante. O outro ponto importante é separar a fraude do meio físico e do meio digital. O meio digital hoje, o acesso do cartão não presente, né? Ele está sendo feito através do cartão de crédito. O cartão de débito, ele não é comum ainda. Perfeito. E por que não é comum? Porque aqui a detecção da fraude ainda não tá potente ainda. Tanto as bandeiras, quanto os bancos, quanto os adquirentes, nós temos trabalhado fortemente nesse processo e teremos boas novidades nos próximos meses. Vamos falar um pouquinho mais do macro mercado. Taxas de juros ao consumidor no Brasil são bastante altas. E isso faz com que haja, de certa maneira, uma limitação no próprio desempenho do varejo, no consumo de forma geral, pelo valor dessas taxas. Como poderíamos, estruturalmente no Brasil, reduzir taxa de juros ao consumidor sem um impacto, digamos, na inadimplência e coisas desse tipo? Bom, eu vou separar a conversa em duas partes. Uma, eu preferiria deixar essa parte de juro macro muito mais relacionada à parte de banco. Perfeito. Que não está muito correlacionada à minha gestão hoje. E depois eu vou falar um pouco sobre o custo do consumidor, que tem a ver também com o adquirente. Mas, perfeito. Não fugindo da pergunta, a primeira coisa que nós precisamos refletir no país, por exemplo, é, desde 1948, a taxa de juros da Selic, que é a taxa que mede a taxa básica do mercado, ela não esteve a 6,5%. É a primeira vez, se a gente fizer aqui uma análise fácil, teoricamente nenhum empresário conviveu no Brasil com uma taxa Selic de 6,5%. Acho que esse é o primeiro ponto. Constatação. Depois você tem produtos dentro da indústria financeira, onde tem juros altos e produtos que são juros já comparáveis a outros países. E eu vou dar exemplo de dois. E poderia dar exemplo aqui de dois também que têm juros altos. Quando eu olho para um cheque especial e olho para um rotativo de cartão, o juro é alto. E o juro é alto porque o cartão de crédito não foi o cheque especial, ele não foi feito para você ter um uso contínuo. Contínuo como se tem aqui. É a mesma coisa que você pegar um táxi para ir para Recife. Perfeito. Você não pega um táxi para ir para Recife, você vai de ônibus ou você vai de avião, que é mais barato do que pegar um táxi. Mas você tem produtos hoje, como o crédito imobiliário, que era impensável se a gente olhasse há muitos anos atrás, mas hoje você tem crédito imobiliário a taxas abaixo de 9%. No próprio Santander, você tem taxas de juros abaixo de 9% ao ano. Se você avaliar financiamento de veículos, você já consegue taxas de juros abaixo de 1%. Então, quando a gente fala em taxa de juros, é verdade que a taxa de juros é mais alta do que outros países, e aí poderíamos entrar aqui num detalhe... Tributação... Tudo que a gente já sabe, mas a gente tem hoje já produtos e serviços abaixo. Indo para o meio, para a adquirência, quando a gente olha numa perspectiva desde 2010 a 2018, claramente, se a gente conversa com os varejistas, eles reconhecem esta redução no preço que existiu. E eu não tenho dúvidas que a eficiência e o trabalho que está sendo feito pela indústria
vai levar ainda a preços mais competitivos. Muitas dessas soluções que vocês falam na área digital, inovações e tudo mais, parecem muito direcionadas só para o grande cliente. Como atingir também, e você destacava isso, esses emergentes que estão chegando no mercado? Vocês têm solução para todos os tamanhos? Acho que uma coisa muito importante é que na nossa conversa nós falamos sobre o pequeno, né, com a maquininha, ele se ter a inclusão no mercado, né? Ele fala, eu agora tenho a maquininha, eu estou incluso no mercado que eu não existia. Quando nós estamos falando de internet, nós também estamos trabalhando num projeto de incluir o pequeno na internet debaixo de um marketplace. Então nós trabalhamos, fizemos pilotos e temos um lançamento importante para esse mês de lançar o que nós chamamos de Minha Loja Digital. Um pequeno empresário vai entrar em contato ou com uma agência do banco ou através das nossas centrais e nós vamos construir a loja para ele, nós vamos colocar vida na internet para ele. Esse é um grande projeto e muito importante para os pequenos. E nesse caso, ele vai ficar na internet por si só ou vocês vão dar cobertura com o marketplace? Nós vamos dar cobertura com o marketplace, com o gate, tudo com a conexão, tudo isso será feito através da GetNet. Há algum tempo atrás, abriu-se quase que vamos chamar assim, uma guerra entre as maquininhas, a expressão popular. Em parte, isto beneficiou o mercado, sem dúvida nenhuma, porque aumentou o grau de concorrência entre os ofertantes. E como é que você imagina esse processo vai evoluir? Principalmente incluindo essas informações que você acabou de trazer das mudanças que estão por acontecer no crédito e algumas delas no débito. O Santander é uma empresa de mais de 60 anos, 160 anos. E a gente, desde que eu entrei no Santander, a gente usa muito essa frase aqui no Brasil. A gente gosta da concorrência. E na GetNet não é diferente, a gente gosta da concorrência. Então, quando entrou, porque a concorrência nos provoca, né? A concorrência nos ajuda... Nos obriga a ser melhor. Nos obriga a ser melhor. Então, esta guerra ou esta invasão das maquininhas que ocorreu no Brasil, ela é muito boa para o consumidor, ela é muito boa para o país, porque você passa por um processo de um cliente, né, sair da clandestinidade e ele passa a ter vida, né? Perfeito. Ele passa, a pessoa que está vendendo brigadeiro, está vendendo pipoca, está vendendo pastel ali na rua, ele passa... E o varejista passa a ter opção. Ele passa a ter opção e ele se sente bem de falar, eu tenho aqui um meio para receber cartão de crédito, ele se sente valorizado. Então, isso ocorreu na população e é muito bom. Se nós avaliarmos aqui, por exemplo, o país hoje tem mais profissionais empreendedores, microempreendedores, etc., do que profissionais com carteira assinada. Nós estamos falando de números de 35 milhões de pessoas. E isso é uma transformação estrutural no emprego, né? No emprego. Então, e nós temos 13 milhões de desempregados. Então, evidentemente, este processo do desemprego ajudou esse incremento das maquininhas. E a partir daí, a própria esposa que nunca trabalhou, o marido começou a fazer a quentinha, ou seja, um trabalhava na casa, os dois passaram a trabalhar. Perfeito. Então, isso aqui aumentou o número de pessoas também nesta situação. Se é verdade que isso tudo ainda não está bem para o país, porque a gente está vendo os números, mas a verdade é que abriu no país, e você conhece bem isso fora do país, abriu uma cabeça de empreendedorismo. Então, voltando ao assunto da guerra das maquininhas ou a invasão das maquininhas, o que nós acreditamos? Nós acreditamos o seguinte, primeiro que a gente sempre gosta de dar o direito do cliente escolher. Tem empresas que só querem vender a maquininha. A gente gosta de deixar o cliente escolher. Ele pode vender ou alugar. Vou te dar um exemplo bem claro. Nós temos clientes em Santos, na praia, que eles trabalham 4 meses vendendo sanduíches natural na praia. Perfeito. Para que ele precisa comprar uma maquininha? Aluga no Ele período. aluga. Você tem quermesses aí de igrejas, etc., que eles usam a maquininha uma vez ao ano. Ele pode alugar por uma vez ao ano, ele não precisa fazer um investimento, até porque deprecia e fica velho. Então a gente tem esta mentalidade. E nós acreditamos também que esta prestação de serviço não para em vender uma maquininha. A gente tem muito foco na qualidade. Se você olhar o número de reclamações que a nossa companhia tem em qualquer indicador de qualidade no mercado,
a gente está lá embaixo. Nós temos concorrentes que têm 10 vezes mais do que nós. Mas o nosso foco aqui é, eu preciso entregar qualidade também. E por último, nós temos que entregar outro serviço. Outro serviço. Eu preciso dar a ele novos serviços e tecnologia. Mesmo, eu falo isso, desde o pequeno ao grande. Customizado de acordo com a necessidade de cada um. Exatamente. Pedro, queria te agradecer muitíssimo. Seguramente nosso papo rodaria muito mais, mas nós temos, lamentavelmente, a limitação do tempo. Gratíssimo pela tua contribuição, pela tua presença, as informações, a forma aberta como você colocou tudo. Para você que esteve conosco, lembre que nós temos a representação do programa sábado pela manhã, às 8h30. Lembre também que a entrevista completa está na internet e sua sugestão, proposta e contribuição pode ser enviada para marcosgouveia@mercadoeconsumo.com.br. Continuem com a gente.